Hebraica News, a TV, veio hoje até o Teatro São Pedro para conversar com a dona Eva Sofer. Ela é a presidente da Fundação Teatro São Pedro e falou um pouco para nós sobre a sua história e sobre a sua origem judaica. Você vai conferir agora no Hebraica News, a TV. Eu estou aqui com a dona Eva Sofer, a presidente da Fundação Teatro São Pedro, que vai contar um pouco para nós então da sua história. Dona Eva, primeiramente, seja bem-vindo ao Hebraica News da TV. Obrigado por nos receber aqui no teatro. Dona Eva, conta para nós então um pouco dessa tua origem. A senhora nasceu na Alemanha e veio fugindo do nazismo, é isso? Nós viemos sair da Alemanha ainda em tempo para não ter que ficar na câmara de gás, nos campos de concentração. E exatamente agora, quando recebi esta homenagem da Alemanha, pediram que eu não tornasse público o convite antes de maio deste ano, justamente por fazer 70 anos que o último campo de concentração foi aberto e foi aproveitado de falar desses horrores que nós vivemos e dos quais nós somos obrigados a falar para que uma coisa dessas não se repita. Nasci em Frankfurt am Main, 10 anos antes de Hitler assumir o poder, ou seja, numa família bem cuidada, bem normal. Papai foi banqueiro e, conversando com um colega inglês, este disse para ele: não adianta ficar na Europa, haverá uma guerra, os judeus, enfim, serão achados em qualquer lugar. Hoje em dia eu diria que o futuro se chama São Paulo, Brasil. Isto em 1936. Nós realmente viemos para cá em 37, eu tinha 13 anos, ou seja, não só tive que reaprender uma língua, ou seja, aprender esta língua, como naturalmente com essa idade tão jovem a pessoa modifica toda a maneira de ser. Então eu senti uma alegria imensa agora quando vi que por tudo isto e com toda essa história, 80 anos depois, a nossa bandeira brasileira, a bandeira da minha nova pátria, foi içada na Alemanha por receber essa medalha, que é uma honraria muito rara. Por sinal, acabei sabendo que sou a primeira mulher a receber esse prêmio e exatamente podendo dizer que, apesar de tudo, abro aqui as portas para qualquer um, seja ele de onde for e de onde vier. Aqui, quando falo aqui, falo do Teatro São Pedro, que fez com que isso se tornasse mundialmente conhecido. Que eu me lembro muito bem, anos atrás, quando vem alguém que não fala português, que fala um idioma que eu também posso falar, fui chamada, teve 2 casais vindo de Israel, e os cidadãos, os senhores, iam participar de uma palestra, de um encontro na URGS, na universidade, e eu comentei e disse: que pena que nós temos um concerto que vocês poderiam assistir, porque não adianta trazer eles para uma peça de teatro, mas já está tudo esgotado. Eles disseram: nós já temos nossos ingressos. Porque quando falamos em Israel que nós viríamos para cá,
nos aconselharem de ver a programação e providenciar os ingressos. Ou seja, são essas as coisas que me deixam muito, muito felizes. Quando fiquei sabendo que Zubin Mehta ia vir ao Brasil com a Orquestra de Israel, tocar em várias cidades brasileiras, 1972, Brasília ainda, a embaixada ainda era Rio de Janeiro, liguei para lá e disse, mas como? E Porto Alegre não está no plano, por quê? Me responderam que só tinha uma data disponível que ninguém queria, que era o 7 de setembro. Eu disse, bom, eu topo essa data, porque foi no ano do 60º do Brasil. O que eu não sabia, perdão, na ocasião, é que 2 dias antes houve aquela chacina horrorosa na Olimpíada, onde 11 atletas judeus foram mortos. Tanto que tive que tirar, tinha colocado em toda a cidade os banners Welcome, Shalom, tive que tirá-los todos e só sei pelas fotografias, tomara que esqueci de tirar do aeroporto, que a foto mostra eu recebendo Zubin Mehta e o pessoal da orquestra, e estava lá o nosso banner Shalom, Welcome. Essas ficaram? Essa ficou, isso eu sei, mas realmente foi um momento muito, muito, muito emocionante. 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O povo judeu precisa sempre lembrar para nunca esquecer. É isso mesmo, né, dona Eva? Não é preciso lembrar, é impossível não lembrar, é impossível esquecer. E é óbvio que a nós que passamos por esse período e que ainda nós poucos vivos, lembramos e sofremos quando vemos na televisão, por exemplo, cenas pelas quais em parte passamos, pelas quais felizmente não passamos, mas eu lamento muito, mas eu sempre digo que a única coisa que não deu certo é a raça humana. Para poder acontecer o que aconteceu, é porque a raça humana tem muitos defeitos ainda. Fugindo um pouco do tema Segunda Guerra e judaísmo, vamos falar um pouco da senhora e da cultura da arte. A senhora falou há pouco tempo que a sua história com a arte nasceu junto com a senhora. É isso mesmo? Eu tenho certeza, porque eu me lembro, ainda pequena, ainda na Alemanha, ter assistido uma ópera, na Ópera de Frankfurt. Me lembro ter tido interesse pela parte artística. Eu mesma comecei muito cedo nas artes plásticas, contra a vontade do meu pai. Eu tenho certeza que isso nasceu comigo porque não há uma outra explicação. Inclusive, quando vim para Porto Alegre, nós viemos, minhas filhas nasceram no Rio de Janeiro, nós morávamos no Rio de Janeiro. Meu marido veio transferido para Porto Alegre em 1960. Na primeira semana, casualmente, encontro no centro um colega da época de São Paulo, onde comecei jovem, aos 17 anos. Era uma loja de artesanato, uma galeria de arte e a ProArte. E aí encontrei esse colega aqui, convidei para ir lá em casa e acho que os móveis nem tinham chegado. Eu disse, Porto Alegre, em matéria de cultura, como é que anda? Ele disse, arregaça as mangas e começa já. Isto foi em janeiro de 1960
em março eu já tive o primeiro pianista se apresentando aqui no Teatro São Pedro. Porém, o teatro caindo aos pedaços, literalmente caindo aos pedaços. Em 75, eu recebi o convite para coordenar a restauração do prédio do Teatro São Pedro, porém, casada com um grande industrial a essas alturas, ligada a vários conselhos, inclusive da OSPA, conselhos de entidades culturais. Eu disse, eu não posso aceitar isso também, mas eu vou encontrar alguém que aceita o Teatro São Pedro. Meu marido teve que viajar no dia seguinte, mas quando voltou ele disse, e aí, quem é que você achou para assumir o Teatro São Pedro? Eu disse, por enquanto não achei ninguém, porém vou encontrar alguém. E ele disse, não, ou você aceita ou vão derrubar o Teatro São Pedro igualzinho derrubaram o irmão gêmeo do outro lado da rua, porque eram dois prédios iguais, idênticos, e o crime do outro lado já tinha acontecido. Quando ouvi a palavra vão derrubar o Teatro São Pedro, eu disse, então não me resta outra coisa, eu vou ter que assumir isto. Isso fazem 40 anos. Estou aqui. E qual foi as maiores dificuldades que a senhora encontrou durante todo esse processo? A eterna burocracia, as eternas promessas não cumpridas, provavelmente nem consideradas, ou seja, casada com um homem da indústria, não nada a ver com os políticos. Eu, pela primeira vez, tive que encarar os políticos e não é preciso dizer nada, 40 anos depois, nós estamos vendo o insuperável cara de pau que nós estamos continuando a viver, e essa é a maior dificuldade. A senhora vivenciou 11 governadores. A senhora acha que então essa é a pior crise? Eu acho que esse é um fato inédito nesse país. Sobreviver a 11 governos é dose. Dona Eva, para encerrar, falando sobre essa sua premiação, a medalha Goethe, a senhora disse que encerra um ciclo vital com esse reconhecimento. O que a senhora quer exatamente dizer? É algo diferente do que eu disse, inclusive algo diferente que foi compreendido. O que eu queria dizer, chega de medalhas, chega de homenagens, chega de... acho que todas que existem, então basta me homenagear. Era melhor que observasse nosso trabalho, nos ajudasse nesse nosso trabalho. O Teatro São Pedro está aberto hoje única e exclusivamente graças à Associação dos Amigos Teatro São Pedro. Nós temos amigos mesmo, porque esses 1.000 e poucas pessoas que pagam R$60 por mês e nem frequentam o teatro, mas sabem que esses R$60 vão para o bolso que realmente usa para termos a casa funcionando. Isto é o que eu pretendo e isto é o que nos move, e este é o nosso desafio com o qual nós queremos terminar também esta obra, que é o multipalco, porque o Teatro São Pedro não estaria aberto se não tivesse a Associação dos Amigos. E uma vez o multipalco aberto, Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
quem sabe, vamos dizer, até Brasil, terá uma obra inédita no centro da capital, ter um templo secular, uma casa de 150 e tantos anos e um contemporâneo complexo cultural funcionando também no centro da capital. Tá certo, dona Eva. A gente agradece a tua simpatia, tua disponibilidade e desejamos aí um grande sucesso para o Teatro São Pedro, que venha muitos espetáculos, que venham muitos amigos ainda para o teatro, para ajudar o teatro. Obrigada eu. Shalom todo mundo. Vamos em frente. Hebraica News da TV. Shalom. Você sabia que, para os cabalistas, não existem coincidências? E quantas são as coincidências que nós mesmos descrevemos nas nossas vidas? São muitas as situações estranhas, as situações que se repetem, os sinais que se apresentam na nossa história e na nossa volta. Para a Cabala, nada é por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um sentido, tudo tem um significado. Mas é preciso mergulhar um pouco, sair da racionalidade, sair do literal, para alcançar um sentido maior. Afinal, tudo está interligado, como nós já falamos uma outra vez. E nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Shalom. Lançado em 2014, Noé é um filme norte-americano que retrata a história épica contada pela Bíblia e pelo Alcorão. Noé, o que ele disse? Ele destruirá a terra. Noé vive com a esposa Naamé e os filhos Sem, Cam e Jafé em uma terra desolada, onde os homens perseguem e matam uns aos outros. Para abrigar os inocentes. Mãe! O que foi? Eles! Certo dia, Noé recebe uma mensagem do Criador de que deve encontrar Matusalém. Eu tenho homens ao meu lado. E achas que sozinho podes me desafiar? Durante o percurso, ele acaba salvando a vida da jovem Ila,
que tem um ferimento grave na barriga. Ao encontrar Matusalém, Noé descobre que ele tem a tarefa de construir uma imensa arca que abrigará os animais durante um dilúvio que acabará com a vida na terra, de forma que a visão do Criador possa ser, enfim, resgatada. Olha, ele te escolheu por algum motivo. Dirigido por Darren Aronofsky e estrelado por Russell Crowe e Jennifer Connelly, Noé é uma dica do Hebraica News na TV. A escolha está em tuas mãos, Noé. Começou. Franz Kafka é um dos escritores judeus mais conhecidos do mundo e considerado pelos críticos como um dos mais influentes do século XX. Nasceu em 1883 em uma família judaica ashkenazi de classe média e falante de alemão em Praga, então pertencente ao Império Austro-Húngaro. Durante sua vida, a maior parte da população de Praga falava tcheco e a divisão entre os falantes de tcheco e alemão era visível, já que ambos os grupos estavam tentando fortalecer sua identidade nacional. A comunidade judaica muitas vezes achou-se dividida entre esses dois grupos, levantando naturalmente questões sobre a origem de uma pessoa. O próprio Kafka era fluente nas duas línguas, considerando o alemão sua língua materna. A maior parte de sua obra, como A Metamorfose, O Processo e O Castelo, está repleta de temas e arquétipos de alienação e brutalidade física e psicológica, conflito entre pais e filhos, personagens com missões aterrorizantes, labirintos burocráticos e transformações místicas. Teve grande fascinação pelos judeus do leste europeu, de quem pensava possuírem uma vida espiritual de uma intensidade que não era encontrada nos judeus do Ocidente. Seu diário está cheio de referências a escritores ídisches. Apesar disso, por vezes ele distanciava-se do judaísmo e da vida judaica. O que eu tenho em comum com os judeus? Mal tenho algo em comum comigo mesmo, e deveria estar quieto em um corredor, contente por respirar, disse em uma citação. Na sua adolescência, Kafka se declarou um ateu. O escritor definiu o tormento do Ocidente, previu com cores proféticas as catástrofes do século XX e morreu no anonimato. Apesar de ser conhecido por seus sofrimentos, sua frase "Messias virá quando não seja mais necessário" é uma assertiva das mais otimistas dentro do judaísmo. Do shofar até a música eletrônica, o documentário The Wandering Muse, a Musa Errante, do húngaro-canadense Tamás Wormser, explora, por meio da música, o caleidoscópio de identidades judaicas pelo mundo da música da diáspora. O filme foi exibido recentemente em São Paulo. Wormser
criou o site wanderingmuse.net, uma plataforma para explorar de forma abrangente o mundo da música judaica. O projeto reúne material de 8 anos de pesquisa para o documentário, centenas de vídeos com histórias, músicas e entrevistas, a maioria dos quais não coube no documentário, estão disponíveis no site. São mais de 200 perfis de músicos para navegar através de um sistema aberto, usando uma variedade de palavras-chave como nome, instrumento, estilo e país, e outras formas interativas. Cada perfil funciona como uma rede social, onde os usuários podem seguir o artista, ver fotos, vídeos, histórias. A plataforma também é uma comunidade online para fãs e músicos judeus, que podem criar seus próprios perfis para divulgar trabalhos, cadastrar músicos novos e acrescentar conteúdo. Os artistas podem compartilhar suas músicas. O site promove um concurso entre as músicas postadas pelos usuários. As mais votadas, que serão anunciadas em março de 2016, ganharão prêmios e um certificado. Is the golden rule for a wandering Jew nowadays.